Conhecendo Jesus, eu conheci o Pai. Reflexão baseada em João 14, versos 5 a 11. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Meus irmãos e irmãs, falar do Pai sem conhecer primeiro Jesus é apenas fazer uma pintura totalmente distorcida. Nesta porção do Evangelho de João, o próprio Jesus coloca este conhecimento atrelado primeiro a conhecê-lo. Eis o motivo e a razão porque muitos de nós temos uma imagem distorcida do que realmente Deus o Pai é. Diz o escritor aos Hebreus que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Hebreus 1, 3. Estes últimos momentos de Jesus com seus discípulos foram momentos de grandes e profundas revelações. Uma delas foi esta: o conhecimento do Pai. Percebam que na mente de Jesus, este conhecimento do Pai é algo deveras importante para os discípulos. É este conhecimento real e verdadeiro que vai fazê-los ficar de pé quando as tempestades vierem para sacudir os seus barcos espirituais. Até que ponto conhecemos o maravilhoso Pai Celestial que temos? Você já fez esta pergunta alguma vez? Você já se deu conta o quanto é importante conhecê-lo? Em se tratando dos nossos pais terrenos, eu penso que esta pergunta fica muitas vezes sem resposta. O que dirá do Pai Celestial? Quanto mais conhecemos o Pai através da pessoa de Jesus, mais maravilhados ficamos com seu amor, cuidados e atenção. Nesta porção, Jesus deixou transparecer 3 importantes reflexões sobre este conhecimento maravilhoso do Pai. Em primeiro lugar, quem deseja conhecer o Pai deve primeiro conhecer Jesus. Ele disse: Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Durante o ministério de Jesus, havia muitas pessoas que queriam conhecê-lo, chegar mais perto e tocá-lo, como de fato aconteceu. João registra que muitos gregos vieram de longe e pediram a Filipe que queriam conhecer Jesus. Mas conhecer alguém não é simplesmente chegar perto ou tocá-lo. Conhecer é muito mais do que isso. O conhecimento envolve relacionamento, entrega e confiança. O conhecimento envolve investir tempo conversando e interagindo. Foi exatamente isso que Jesus fez com seus discípulos. Infelizmente, muitos de nós estamos muito ocupados em nossos próprios afazeres. Para conhecermos de fato alguém, se faz necessário dar atenção às palavras, atitudes e modo de viver. Meus irmãos e irmãs, Jesus continua desejando fazer isso com cada um de nós, os seus servos. Infelizmente, somos nós mesmos que não dedicamos
tempo e esforços para conhecê-lo em nossa caminhada. À semelhança de Marta, estamos sempre ocupados em muitos afazeres. Em segundo lugar, Jesus aponta para as suas palavras e ensinos. Ele disse: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Meus irmãos e irmãs, dedicar tempo diário na leitura da palavra e na oração são dois ingredientes indispensáveis deixados pelo próprio Jesus nesta jornada do conhecimento. Quantos de nós estamos de fato dedicando um tempo em nossa agenda pessoal à leitura e à oração? Jesus disse certa vez aos escribas da época: vocês examinam as Escrituras porque cuidais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que de mim testificam. Examinando as Escrituras, encontramos Jesus e quando o encontramos, passamos a conhecê-lo melhor. Um grande exemplo deixado para nós foi o exemplo de uma mulher chamada Maria. Quando Jesus chegou na sua casa, ela se lançou aos seus pés para ouvir os seus ensinamentos. Conhecemos o autor de um livro pela leitura do seu livro. Isso acontece com as Escrituras Sagradas. Quanto mais lemos a palavra de Deus, mais conhecemos o coração do seu autor, o coração do nosso Pai. Além de uma leitura diária, Jesus nos chamou a atenção para a oração. É no secreto da oração que os laços de pai e filho se fortalecem. Ele foi o nosso maior exemplo. Durante sua vida e jornada neste mundo, ele nunca se apartou do secreto da oração, do diálogo diário com o seu Pai. Este seu exemplo diário arrancou dos discípulos um pedido: ensina-nos a orar, ensina-nos a falar com o Pai. Ah, meus irmãos e irmãs, estamos precisando urgentemente voltarmos ao secreto da oração. Vivemos em um momento de grandes distrações, um momento em que temos tempo para tudo, menos para uma leitura diária e a oração a sós com nosso Deus e Pai. Por fim, estas palavras de Jesus apontam para o testemunho pessoal. Ele disse: creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Se as palavras convencem, o testemunho deve nos arrastar. Jesus fez exatamente isso na sua trajetória. Fazia o Pai ser conhecido através de suas palavras e pregações, mas também através do seu próprio testemunho e exemplo. Meus irmãos e irmãs, o testemunho em conjunto com a pregação tem um poder tremendo neste mundo. Jesus se utilizou desta poderosa união para fazer o Pai conhecido por todos nós. Ele também comissionou seus discípulos para o mesmo alvo, dizendo: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O mundo conhecerá que vocês são meus discípulos quando vocês tiverem amor uns pelos outros. Portanto, todos nós que somos filhos do Pai Celestial, devemos espelhar em nossas vidas e atitudes sua maravilhosa imagem. Por isso é que o autor de Hebreus disse com muita propriedade que Jesus é a imagem exata de Deus, o Pai. Portanto, todos nós que somos filhos do Pai Celestial, trazemos também esta responsabilidade de espelharmos a imagem de Deus. Jesus, ele veio restaurar a verdadeira imagem do Pai na terra, na vida de todos os seus filhos e filhas.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes da igreja de Roma, disse que o Pai Celestial nos chamou e nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Percebam como é importante esta imagem do Pai ser restaurada em nossas vidas. E como esta imagem será restaurada? Somente através de Jesus, o seu Filho. Quem vê a mim, vê o Pai. Portanto, conhecendo Jesus, eu conheci o Pai. Que a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, o grande amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.